Então vamos nessa, um grande abraço para você que tá aqui na Gol. O assunto é a Série D do Campeonato Brasileiro versão 2025 e a gente traz a partir de agora tudo da 8ª rodada, a primeira rodada do retorno da fase classificatória da 4ª divisão do futebol nacional. Eu sou o Luiz Felipe e nós juntos vamos trazer tudo que tá rolando aí na Série D do Campeonato Brasileiro. Hora da decisão na fase classificatória. Deixa o seu like e se inscreva aí no canal. Então vamos nessa, dar um apanhado geral nos 8 grupos da fase de classificação. No grupo 1, envolvendo equipes do norte brasileiro, o Manauara, o Robozão, meteu 2-0 para cima do Trem, um dos invictos do campeonato. Agora a Série D tem apenas 3 invictos no campeonato. O Manauara, um deles, venceu o Trem por 2-0. O Águia de Marabá enfiou 6-0 para cima do Maitá, com direito a 3 gols do Daniel GTA, um dos artilheiros principais da competição. O Águia bem consolidado no segundo posto. Gás e Tonaluso empataram por 0-0. Independência venceu o Manaus por 1-0. Vamos para a classificação então. O Manauara liderando, 18 pontos, tem 5 vitórias e 3 empates. Uma das melhores campanhas, a terceira melhor campanha no geral. Segundo lugar, o Águia de Marabá está com 15, bem posicionado. Se aproveitou do tropeço da Tonaluso, que só empatou com o Gás. Os dois têm 15 pontos. Quarto, Independência do Acre, tem 14. O Tricolor da Floresta vai muito bem, tem 14 pontos, fechando o G4. O Manaus com 12 vem logo na sequência. O Trem tá com 8 pontos. O Gás de Roraima tem 5. E o Maitá, o saco de pancadas aí, a pior campanha no geral da Série D do Campeonato Brasileiro, ainda não pontuou. A gente vai pro grupo 2, 8ª rodada ainda não encerrada. Tivemos 3 jogos no fim de semana. Tocantinópolis e Parnaíba empataram por 0-0, não conseguindo entrar ainda no G4. No Castelão, o Maranhão empatou com o Iguatu em 1-1. Gol do Iguatu de empate foi lá para casa dos 56, 57 minutos do segundo tempo. O Maranhão ia entrar no G4 e não conseguiu. E no Prefeitão, lá no Almir Dutra, o Imperatriz, o Cavalo vencendo aí o Maracanã por 3-2. O Cavalo de Aço vai muito bem. Vice-campeão maranhense, né? Perdeu a final para o Maranhão, mas na Série D a história é diferente. E ainda tem na quarta-feira Altos contra Sampaio Correia. O Altos, um dos invictos do campeonato. Liderança do Imperatriz tá com 15 pontos. Liderando esse grupo agora, conseguiu finalmente ultrapassar o Altos, mas o Altos ainda joga, como a gente já viu, contra o Sampaio Correia na quarta-feira para fechar a rodada. Pode reassumir essa liderança em caso de vitória. Terceiro, o Iguatu tá com 11 pontos. Quarto, fechando o G4, Sampaio Correia, Bolívia Querida, tem 9 pontos. Fora do G4, Paraíba tem 9, Maranhão só 8, não vai repetindo uma boa campanha na Série D, como fez em outros tempos. Tem Tocantinópolis e Maracanã na sequência. Grupo 3, 8ª rodada, ainda não encerrada também. O Santa Cruz de Natal venceu o Horizonte por 1-0. Chegou a entrar no G4, mas foi desalojado de lá, porque no Presidente Vargas, o último jogo do domingo, né, o Ferroviário venceu o Santa Cruz, derrubando um dos últimos invictos do campeonato aí. Vitória por 3-1, Santa perde pela primeira vez. E no Lacerdão, o Central venceu o 13 pelo placar de 1-0. Vitória bem importante. O Alvinegro de Caruaru na vice-liderança da chave, mas isso é provisório porque o América joga na quarta-feira contra o Souza. Em caso de vitória, o Mecão reassume a vice-liderança e o Souza está muito para baixo na tabela, né? Liderança do Santa Cruz, 19 pontos, agora vê mais próximo aí o seu adversário, o Central, segundo colocado, 16, os dois líderes aí de Pernambuco. Terceiro lugar, o América de Natal com 13. Em caso de vitória contra o Souza na quarta, reassume a vice-liderança, mas esses 3 aí bem encaminhados para a classificação. Quarto lugar, o Ferroviário, 12 pontos. Vitória fundamental contra o Santa Cruz, chegou aos 12 pontos e tenta aí encaminhar a sua classificação. Claro que está muito cedo ainda. Quinto lugar, o Santa Cruz de Natal, chegou a entrar no G4, mas com a vitória do Ferroviário saiu de lá. Sexto, o 13 tem 9, 3 derrotas seguidas agora. Sétimo, o Horizonte está com 7 e o Lanterna, o Souza, com 4 pontos, tenta vencer o América na quarta para sair da lanterna da chave e tentar uma arrancada aí nessas últimas rodadas da Série D para tentar ainda sonhar com o G4, mas fácil não tá. Então o G4 aí com Santa Cruz, Central, América de Natal e Ferroviário. Bora então pro grupo 4. O Asa empatou em 2-2 com o União Atlético, né? Um fim de semana de tropeços aí das melhores campanhas. O Asa, ainda melhor campanha, não conseguiu vencer o União Atlético, um dos piores times da chave, e só foi empatar nos acréscimos, né? O Asa foi buscar esse empate no finalzinho, estava perdendo em casa. Jequié e Penedense empataram por 0-0, outro tropeço aí, dessa vez pro time baiano jogando em casa. E o Sergipe, o Gipão, esse não tá tropeçando não. Terceira vitória nos últimos 4 jogos, meteu 4-1 pra cima do Barcelona de Ilhéus, 4-1 de virada, né? Chegou a tomar o gol logo de cara, depois foi buscar a virada. E na quarta-feira tem Juazeirense e Lagarto,
decisão direto, jogo direto, confronto direto, jogo de 6 pontos. Liderança do Asa, 20 pontos, disparado na frente. O Sergipe é o segundo agora com 14, se aproveitou do tropeço do Jequié, que só empatou com o Penedense em casa. Também os dois aí com 14. E aí a gente falou de Juazeirense e Lagarto, eles se enfrentam na quarta-feira e é uma decisão direta para ver quem fica no G4, né? O Lagarto tem 11 pontos com saldo -1, Juazeirense 11 pontos com saldo -2. Aí a gente já tá no grupo 5, oitava rodada encerrada. Goiânia e Capital empataram por 1-1. Ceilândia no Abadião enfiou 3-0 no Porto Velho, dentro do esperado. Luverdense conseguiu superar a Aparecidense no Passo das Emas por 3-1, encostando na sua adversária na tabela de classificação. E tivemos ainda o empate entre Goianésia e Misto por 2-2. Até os 40 do segundo tempo, o Goianésia estava ganhando de 2-0 e o Misto foi buscar o empate fundamental para continuar no G4. Se tivesse perdido de 2-0, estaria fora, estaria no quinto lugar. Classificação aponta Ceilândia, 17 pontos, líder. Segundo, Aparecidense está com 16, terceiro, Luverdense, 16, diferença aí no saldo de gols. Quarto lugar, o Misto com 13 pontos, fechando o G4. Fora do grupo dos 4 melhores, Capital com 12, Goiânia com 5, Goianésia tem 5 e o Porto Velho aparece na lanterna desse grupo 5 com 4 pontos, grupo que envolve equipes do Centro-Oeste brasileiro e mais o Porto Velho, que é de Rondônia, do norte do Brasil. Vamos ao grupo 6, envolvendo equipes do Sudeste, times de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. O Rio Branco, de Vitória, no Kleber Andrade Cariacica, meteu 3-0 para cima do Pouso Alegre. O Rio Branco consolidado no segundo lugar do grupo. No Elci Resende, Porto Vitória venceu Boa Vista por 1-0. Água Santa 1, Maricá 0. E a Portuguesa no Canindé venceu o Nova Iguaçu por 1-0. Um jogo de cenas lamentáveis, inclusive agressão de parte a parte. Enfim, grupo 6, classificação na tela. Portuguesa líder absoluta, abrindo muita vantagem, tem 17 pontos. E aí o bolo na sequência, todo mundo equilibrado. Rio Branco tem 12, é o segundo. Maricá tá em terceiro com 11. Quarto, Porto Vitória 11, diferença aí no saldo de gols. Quinto, Água Santa tem 11 também. Sexto, Pouso Alegre tá com 10. E os dois últimos colocados, o Nova Iguaçu com 9 e o Boa Vista com 8. Mas tudo em aberto aí, a galera tá toda junta. O pelotão muito próximo na disputa aí, pelo menos por 3 vagas aí na fase eliminatória, já que a Portuguesa abriu muita vantagem e realmente parece ser, com alguma folga, o melhor time da chave. Grupo 7, oitava rodada encerrada, Cascavel e Itabirito empataram por 1-1, Inter de Limeira enfiou 5-1 para cima do Operário com mais 2 gols do Miguel Bianconi. O Uberlândia venceu o Monte Azul por 2-0 no Parque do Sabiá e o Goiatuba, o azulão tá demais no Divinão, bateu o Cianorte por 3-1, consolidando a sua posição dentro do G4 desse grupo 7. Liderança da Inter de Limeira, 17 pontos. O Goiatuba é o segundo, tem 14. Terceiro lugar para o Cascavel com 12. Quarto, Uberlândia, 11. Fecha o G4. Quinto lugar, o Cianorte, que depois que perdeu pela primeira vez não parou mais, tá com 10 pontos. Sexto, Itabirito tem 8. O Monte Azul tá com 7. E na lanterna da chave, o Operário de Campo Grande com 5. Estamos no grupo 8, envolvendo equipes do sul do Brasil. No sábado, no 19 de outubro, o São Luís surpreendeu. Marcílio Dias venceu por 3-0. O São José bateu o Azures por 3-1, consolidando sua posição no G4. E no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas venceu depois de 6 jogos na Série D. 6 jogos sem vencer, conseguiu bater o Joinville por 1-0. E tem Barra e Guarani de Bagé, mas só no dia 21 de junho. Liderança do Joinville, 16 pontos, mesmo com a derrota. Segundo lugar, o São José tem 15, encostando. Terceiro, Marcílio Dias tem 14. Quarto lugar, o Barra, 13, fechando o G4. Na sequência, São Luís tem 9, Azures tem 7, Brasil de Pelotas 7, Guarani de Bagé é o lanterna com 6. Agora a gente vai para essa parte, para essa seção do nosso vídeo, que é a projeção de mata-mata. Lembrando que 32 equipes avançam para os mata-matas, se enfrentam em 16 avos de final, oitavas de final, quartas de final, semifinal até a grande final, com os 4 primeiros garantindo vaga na Série C. E esse emparceramento que a gente já começa a ver aqui, projetado de acordo com as posições dos grupos nesse momento, é regulamentar, né? Isso já está definido em regulamento. Grupo 1 cruzando contra o grupo 2, o 3 contra o 4, o 5 contra o 6, o 7 contra o 8, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, sempre nessa lógica. E a gente teria nesse momento o confronto entre Manauara e Sampaio Correia, que seria o primeiro confronto, o primeiro do grupo 1 contra o quarto do grupo 2. E a gente teria aí o vencedor desse confronto enfrentando o vencedor de Sergipe e América, esse emparceramento já definido por regulamento. Então a gente teria aí Sergipe e América de Natal também para enfrentar Manauara ou Sampaio Correia. Aí a gente continua com o Altos e Tunaluso. O Santa Cruz enfrentaria nesse momento o Lagarto de Sergipe. Então aí mais 2 confrontos do que seria aí o 16 avos de final. Continuando ainda com o grupo 1, 2, 3 e 4.
Imperatriz versus Independência, com vantagem aí de mandar o jogo da volta em casa para o Imperatriz. Central contra Jequié. Continuando ainda nos 4 primeiros grupos, Águia de Marabá versus Iguatu, seria o confronto do momento, e o Asa enfrentaria o Ferroviário de Fortaleza, o Ferrão. Agora já partindo para os 4 últimos grupos, grupo 5, 6, 7 e 8, a gente teria Ceilândia versus Porto Vitória, São José enfrentando o Cascavel, um confronto sulista, na sequência o Rio Branco de Vitória enfrentando o Luverdense e ainda Inter de Limeira contra o Barra. Na sequência a gente teria Portuguesa contra Misto, a Lusa, enfrentando aí o time de Cuiabá, Goiatuba contra Marcílio Dias. E agora sim a gente vai para o último emparceramento, que nós teríamos Aparecidense versus Maricá e Joinville contra Uberlândia. Vamos para a classificação geral. Aqui nessa parte a gente reúne os 64 times, todas as equipes dos 8 grupos da Série D nessa classificação geral. E essa qualificação, ela não interfere nesse momento no campeonato, na fase classificatória, que é tudo muito claro, né? São os 4 primeiros de cada grupo avançando. Os 4 primeiros do grupo 1, os 4 primeiros do grupo 2 e assim vai. Todos esses 32 aí vão se classificar para o mata-mata. Essa classificação, ela vai ser importante a partir daí, para definir mando de campo e, sobretudo, mando de campo, claro, 16 avos de final e oitavas, e sobretudo nas quartas de final. Porque aí a gente vem para esse ranking e aí as 8 equipes que sobrarem vai se dar esse coeficiente técnico para saber quem pega quem. E aí a melhor vai enfrentar a oitava, a segunda contra a sétima, a terceira contra a sexta, a quarta contra a quinta, definindo os confrontos de quartas de final. A classificação aponta o Asa como a melhor campanha até aqui, com 20 pontos, um dos invictos do campeonato. Segundo, o Santa Cruz tem 19 pontos, perdeu pela primeira vez nessa rodada. O Manauara tem 18 pontos, é o terceiro. Quarto, Inter de Limeira 17, também 17 para Ceilândia Portuguesa, 16 pontos para Aparecidense, Central, Joinville e Luverdense. Essas 10, por enquanto, tem as 10 melhores campanhas da Série D até aqui. Aí 15 pontos a gente tem Águia de Marabá, São José, Imperatriz. Com 14 aparecem Tunaluso, Sergipe, Goiatuba, Independência, Jequié e Marcílio Dias. 13 pontos para América de Natal, Barra, Altos e Misto. 12 pontos vem aí na sequência Rio Branco, Ferroviário, Manaus e Capital. 11 pontos para Uberlândia, Iguatu, Maricá, Porto Vitória, Lagarto, Água Santa, Juazeirense. 10 pontos para Pouso Alegre, Santa Cruz e Cianorte. Com 9, aí logo depois, São Luís, 13, Sampaio Correia, Nova Iguaçu e Parnaíba. 8 pontos, a gente já está chegando aí nas piores campanhas. A gente tem Trem, Boa Vista, Maranhão, Tocantinópolis e Itabirito. 7 pontos para Azures, Brasil de Pelotas, Horizonte, Monte Azul. 6 pontos, Guarani de Bagé, União Atlético do Tocantins, Maracanã, Goiânia, Goianésia, Gás, Operário, aí falamos já equipes com 5 pontos, e as piores aí o Souza com 4 pontos, Porto Velho e Barcelona também 4, 3 pontos para o Penedense, e a pior campanha da Série D é do Humaitá, que aparece zerado, perdeu todos os 8 jogos e vários deles de goleada. Vamos aos principais artilheiros da Série D, são 6 jogadores com 6 gols. O Jonas do Trem, Jaime da Tunaluso, também 6 gols para ele. Manuel do Manauara, Marcelo Toscano, experiente atleta do Asa, Daniel GTA do Águia de Marabá e pra gente fechar finalmente o Miguel Bianconi da Inter de Limeira. Esse foi o resumo do Campeonato Brasileiro da Série D 2025 na 8ª rodada, a primeira do retorno da fase classificatória. Daqui em diante são 6 rodadas pela frente pra gente definir os 32 que avançam para os mata-matas. Gosta desse vídeo? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço.